Deputado Irajá, com a palavra pela liderança do seu partido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em especial os amigos e amigas tocantinenses que nos acompanham pela rádio e pela TV Câmara. É inegável que, após o presidente Michel Temer ter enterrado aqui na Câmara dos Deputados a segunda denúncia apresentada pela PGR contra o presidente em exercício, mesmo contrário ao meu voto e ao desejo de mais de 97% dos brasileiros que desejavam que essas denúncias poderiam ser investigadas pelo Supremo Tribunal Federal e que assim pudessem apurar a responsabilidade ou não do presidente Michel Temer. Mesmo assim, a soberba e a arrogância do governo, após ter enterrado essa denúncia aqui na Câmara dos Deputados, tem aumentado, ampliado e aflorado a cada votação aqui nesta casa. Logo após a segunda denúncia, o presidente da República poderia perfeitamente ter virado essa página triste, que envergonha todos nós brasileiros, e ter apresentado ao Congresso Nacional uma pauta propositiva, uma pauta que realmente interessa aos brasileiros, desde os mais humildes, mais simples, até os mais abastados. Como, por exemplo, a reforma tributária, um tema da maior importância, já debatido e dialogado nessa casa há décadas e que até hoje nós não tivemos a coragem de fazer o enfrentamento e colocar aqui em votação. Teria sido um tema de maior relevância, apoiado e patrocinado pelo Michel Temer, para que nós pudéssemos resolver de uma vez por todas esse arcabouço tributário que emperra a economia brasileira, dificulta a vida dos empresários, dos comerciantes, dos profissionais liberais, dos produtores rurais e que dificulta a retomada do crescimento econômico do Brasil. Mas, ao contrário disso, o presidente Michel Temer resolveu imputar ao Brasil e aos brasileiros a pauta da reforma da Previdência. Uma pauta e uma proposta que não é responsável, que não é equilibrada e que não é também justa com os brasileiros. Primeiro, porque a proposta quer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Imaginem vocês, numa partida de futebol, entre dois times, você chegar no segundo tempo daquela partida e o juiz, de repente, da noite para o dia, fazer a mudança da regra do jogo. Não, agora os dois tempos não são mais de 45, nós vamos esticar. O tempo agora vai ser de 55 minutos, só com 55 minutos é que vai acabar a partida. Ao invés de nós disputarmos o jogo com 11 jogadores, nós vamos disputar agora com 15. E assim é o simbolismo dessa proposta que quer punir a grande maioria dos nossos brasileiros. Uma coisa é você propor que todo brasileiro possa fazer um sacrifício ao Brasil para salvar a economia brasileira. Mas outra coisa é você fazer uma proposta que quer arrancar o sangue do brasileiro, quer exigir dele aquilo que ele não pode fazer, ou que ele não pode atender, ou que ele não pode ajudar. Nós sabemos que a parte mais sensível do corpo humano é o tal do bolso. E quem é o governo para dizer ao cidadão brasileiro, a pessoa mais humilde, mais simples, qual é o tipo de sacrifício que ele pode dar ao Brasil para salvar a Previdência brasileira? O governo deveria sim, senhor presidente, apresentar uma proposta equilibrada, uma proposta justa, dando opções ao cidadão brasileiro para ele poder escolher qual é o tipo de sacrifício que ele pode dar ao Brasil para nós equilibrarmos o déficit da Previdência brasileira. Nós poderíamos, muito bem, dizer a esse brasileiro, do jeito que está não tem como permanecer. O Brasil vai a bancarrotas, o Brasil vai quebrar. Então você tem algumas opções para colaborar e contribuir com a recuperação da Previdência brasileira. Se a proposta atual é de aumentar a idade de 60 para 65 para o homem aposentar, então você dê essa opção ao cidadão, se é esse o tipo do sacrifício que ele está disposto a fazer para ajudar a Previdência. Ou não, você não está disposto a sacrificar a idade na contribuição.
o tempo, a idade que você vai chegar para aposentar. Mas o cidadão está disposto a contribuir não 15 anos, como é a regra atual, mas ele está disposto a contribuir o dobro, 30 anos. Ele poderia ter essa segunda alternativa. Ou ainda, uma terceira opção. Esse cidadão, ele não topa que a idade dele amplie de 60 para 65. Ele também não concorda e não acha justo que o tempo de contribuição aumente de 15 para 30, ou 25, como propõe o governo. Mas ele está disposto a fazer outro sacrifício. Ele pode contribuir com o seu salário, ao invés de 11%, por exemplo, com 15%. Seriam alternativas que você daria ao cidadão brasileiro para que ele pudesse escolher, com o seu livre-arbítrio e consciência, qual é o tipo do sacrifício que ele está disposto a pagar pelo Brasil, pela recuperação da nossa Previdência, que está quebrada. Mas o governo quer, a todo custo, convencer os brasileiros, gastando dinheiro público e milhões de reais nas propagandas enganosas, como a gente tem acompanhado na imprensa e nos maiores veículos de comunicação, querem convencer o brasileiro e empurrar a goela abaixo que o brasileiro tem que dar o seu sangue pela Previdência, não é um sacrifício. Ele tem que concordar que aumente a idade para poder aposentar, ele tem que concordar que tem que aumentar o tempo de contribuição de 15 para 25 anos e também tem que concordar que ele precisa contribuir ainda mais com o seu salário para a Previdência Pública. Essa não é uma proposta razoável, senhor presidente. Não é uma proposta equilibrada. É uma proposta que pune a todos os brasileiros, principalmente os mais simples e os mais humildes. Se essa proposta, senhor presidente, fosse realmente uma proposta sensata e equilibrada, ela deveria valer para o próprio presidente da República. Ele que está propondo essas mudanças, ele sim deveria dar um bom exemplo aos brasileiros. Ele que se aposentou com menos de 54 anos de idade. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se aposentou com 54 anos. Qual é o gesto que esses dois terão com os brasileiros agora que eles já são aposentados? E estão propondo a milhões de brasileiros que as regras do jogo mudem no meio do jogo. Tenho certeza que para ele, presidente da República, Michel Temer, e para o ministro Padilha, essa regra nova, essa proposta indecorosa, ela não é boa e não é válida. É como dizem os sábios, pimenta naquele lugar é refresco. Portanto, eu peço aos amigos, deputados, parlamentares e principalmente ao cidadão brasileiro, que reflitam sobre essa proposta. Eu defendo, senhor presidente, o setor produtivo, o livre mercado, o Estado de Direito, mas essa proposta imoral, vocês não contem comigo. Muito obrigado, senhor presidente.